noite, pessoal. Bom, eu vim aqui falar sobre IA generativa aplicada à saúde. É, Antes de mais nada, já queria citar já qual seria o objetivo final, né? O que os pesquisadores procuram quando eles estão estudando IA generativa? Não sei se vocês já viram aquele filme, O Homem de Ferro, mas nesse filme existe uma uma coisa bem interessante que seria a IA, que ela controla toda a armadura do Homem de Ferro. E essa IA, né, que em algum momento se chama o Jarvis, agora se chama Sexta-feira, essa, essa IA, ela simplesmente, o Tony Stark, ele fala com ela e tem acesso a todas as informações do Tony Stark, tudo que, e no mundo, né? E ele simplesmente fala com essa IA e ela responde, ou seja, qualquer dúvida que o Tony Stark tenha, ou se ele precisa que realizar alguma tarefa, algum procedimento, ele pede para essa IA e essa IA ela faz para ele. E é exatamente isso que a gente está, assim, quando a gente está buscando essa pesquisa nesse campo, é de realmente você ter uma forma de fazer os computadores falarem e criar, fazerem tarefas que seriam repetitivas ou que sejam relacionadas a processamento de uma quantidade, uma massa gigante de dados, de uma forma em que a gente converse com o computador. Eu queria passar esse vídeo aqui, é um vídeo simples, né? Assim, a IA, inclusive até a IA generativa que ele utiliza não é assim das melhores, mas uma coisa que é importante nesse vídeo é que esse Grok que é um sistema que tem na rede, ele usa um chip diferente neural que permite com que a, a, E- essa IA generativa ela seja muito rápida em dar as soluções. Que vocês vão ver aqui vai ser que os senhores vão ver aqui, vai ser uma demonstração de um laptop, um simples laptop, conectado à internet, em que a apresentadora ela vai conversar praticamente conversando com a máquina, e ela está respondendo em tempos muito rápidos. Inclusive, se você considerar que essa máquina ela está conectada na internet, ela não está diretamente ligada a IA não está rodando no notebook, mas sim num processador fora na internet. Models. We run them, so it's the same model everyone else has, but you will have a very different experience because of the speed. Right now, AI is unnatural. All right, I asked you that question, but why don't I actually just ask Grok? All right, let's do that. So we're going to turn it on. Let's do it. I know the answer to this, Grok, but what makes you different Well, first, to another? Hey, I'm Grok. You can talk to me like I'm a person. All right, How I can will help you do. today? What makes you different from a large language model that I may have used in the past? Sure, I'm a bit different from those big language models you've used before. I'm a language user interface, or LUI, designed to have more natural Got and it? engaging How conversation. similar are you to a I'm human here to brain? experience- Well, I'm not a human brain, but I'm designed to understand and respond to you like one. Yeah. I can process and generate human language Tell- in a natural way. Got it. But I don't Tell have me feelings something for you most people consciously. don't know. Here's something interesting. Did you know that octopuses have 3 hearts? 2 pump blood to the gills, while the third pumps it to the rest of the body. And when an octopus swims, you the tell heart it? that delivers No, blood to the are body you stops sure? beating, which is why Are you octopuses kidding me? prefer to crawl rather than swim, unless necessary. Write me a poem. It's Valentine's Day. A very short one. Very, 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 very short. But lovely. Oh, I see. Oh, I see. Happy Valentine's Day. I'm glad you're having a lovely day. I hope you get to spend time with someone special or do something fun. This is Is there rude. anything you'd like to talk about or No, I'm not. I'm giving up on you. You've done everything that I asked and more. Models. Então, hoje,
A ideia é que não só a parte de modelos de linguagem, quanto mais você tem um modelo de linguagem que seja mais possante, mas também a corrida está na parte dos chips. Por isso que a OpenAI está investindo é, milhões, né, em criar seu próprio chip de IA. A NVIDIA já está fazendo isso, a Intel já está fazendo isso, e tantas outras, esses players gigantes da informática estão lutando para justamente ter chips que processem de uma forma natural, como o próprio a pessoa do Grok fala, uma forma natural a inteligência artificial. Bom, vou apresentar aqui alguns conceitos de LLMs. Primeiramente, o que que é uma LLM? É, é, os modelos de linguagem largas, grandes, eles são modelos que processam texto, né? Mas uma coisa que é engraçada é que recentemente, algum tempo atrás, se criou uma nova definição, um novo conceito, chamaram de modelos de foundation models, ou acho que seria modelo de fundação, não sei. Que a ideia é que a NLP ela avançou tanto nos últimos tempos que chamar apenas os modelos de modelos de linguagem já não era mais suficiente, porque ela já estava tão avançada, como vocês. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, que vocês vão ver que modelos que você apenas dando algumas instruções para esse modelo, ele consegue processar texto, consegue processar laudos, extrair informações do mesmo modelo, você tendo um conjunto X de instruções, ele consegue criar coisas, fazer processamentos totalmente novos. E aí houve essa ideia de se criar uma nova terminologia, que seriam esses modelos de fundacionais. Normalmente se define um modelo fundacional como sendo um modelo que permite você utilizar não só o texto, mas também o vídeo, uma imagem, um som, né? Um arquivo de som, e ele consegue processar todas essas informações, né? Multimodal, modelo multimodal, consegue processar todas as informações e te responder, extrair, ou seja, extração de dados, seja criar, né? Responder, né? Como se fosse uma secretária virtual e responder aos seus e-mails, é, fazer apontamentos na sua agenda pessoal, etc. Esses modelos agora eles são capazes de fazer, como a gente vai ver, várias coisas bem avançadas. Aqui a gente tem mais um esqueminha mostrando onde que está os modelos de IA generativa. A gente tem a rede, a inteligência artificial, né, que é o mundo, né, que é o tudo. Dentro dela a gente tem um campo bem grande, que é o machine learning. Dentro dela, as redes neurais. Dentro dela, o deep learning. E dentro dela, as IAs generativas. E dentro dela tem os modelos de linguagem e o ChatGPT, e outros modelos Claude que a gente tem aqui. Bom, eu queria agora falar, né, como eu já falei, né, claro, em alguns conceitos de IA generativa. E o primeiro deles é o conceito de token. E esse conceito é um conceito importante porque ele é a base do custo, né, da cobrança que normalmente a nuvem faz para você, quando você está utilizando o modelo da OpenAI ou na Amazon ou em qualquer lugar, eles te cobram pelo token que foi enviado para essa LLM ou o token que foi retornado para você como resposta ao seu questionamento. A gente tem essas duas cobranças que são realizadas. Mas o que que é o token? O token seria a unidade
mínima que o modelo de linguagem trabalha. Normalmente, associado ao modelo de linguagem está um tokenizador, que faz justamente, ele pega um texto e quebra esse texto em tokens menores. Esses tokens podem ser no máximo o tamanho de uma palavra ou, no mínimo, o tamanho de um caractere. Existem tokenizadores que quebram o texto em caracteres, ou em palavras, ou em subpalavras. Hoje, o mais comum, que praticamente todo mundo usa, hoje, seria o modelo de subpalavras. Aqui a gente tem um link que a gente vai. Tem aqui um link que a gente vai abrir que mostra essa tokenização, no caso específico do OpenAI. Como o OpenAI ele quebra um texto em tokens. E aqui a gente tem esse texto aqui. Eu quero ir ao clube de xadrez. Note que esse texto aqui ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete palavras. Mas esse texto aqui ele gerou 11 tokens. E se a gente colocar aqui um ponto, o ponto também ele vira um token. Nós que aqui uma coisa interessante é que ele quebra o quero em dois tokens, justamente para você para lidar com aquela a questão das várias formas verbais. Uma outra coisa também, se a gente for para o inglês, a gente vê que ele, ele quebra aqui a palavra meatballs em duas palavras, justamente para fazer essa referência que essa bola é uma bola de carne. E por isso que ele não considera o meatballs como sendo uma única palavra, mas com um único token, mas são dois tokens diferentes, que aí você pode brincar com essa coisa dos conceitos de semelhança de bola e os conceitos de similaridade com carne. Tá aqui a apresentação. Uma outra coisa que é um conceito interessante seria o de embeddings. A rede, uma IA generativa, ela é uma rede neural, ela não é uma, sei lá, um algoritmo que processa o texto propriamente dito. Mas ele precisa transformar em algum momento esse texto em vetores, em números. Porque o computador ele só lida ultimamente, ele só lida com números. E aí que esses embeddings eles entram. Eles pegam cada token que foi previamente selecionado pelo tokenizador e transformam esses tokens é, em embeddings. O próprio processo e o resultado deles têm o mesmo nome. Seria esse processo de se transformar tokens em vetores. E também se chamam de embeddings. Aqui eu iria mostrar uma coisa interessante das embeddings também, é que elas são capazes de capturar as informações semânticas e sintáticas dos dados. Você consegue, somente com as embeddings, fazer uma clusterização por temas, porque essas embeddings normalmente elas são feitas para que, se duas palavras, se dois conceitos eles são similares, eles vão estar perto num chamado hiperespaço. Você mapeia essas palavras em vetores, esses vetores, por exemplo, de rei e rainha, eles estão perto nesse hiperespaço, assim como homem e mulher. Eu queria mostrar isso para vocês aqui num notebook. Infelizmente, entre a confecção dessa apresentação e hoje, agora estão requerendo que a gente crie uma API key. E infelizmente não tem como fazer isso porque precisa
de criar, fazer um pagamento, tudo, e eu não estava querendo fazer isso. Mas como a gente já tem aqui vamos dizer, a saída desse, dessa, desse notebook, a gente pode verificar aqui. Eu posso ir já explicando aqui. Basicamente, o que está acontecendo aqui seria um exemplo de como esses embeddings eles são capazes de você somente pegar, né? Aqui são o banco de dados que a gente está vendo aqui são um banco de dados de frases que foram tiradas de 20 grupos, new groups, de um determinado lugar. E aqui a gente tem 18 mil frases de 20 grupos divididas em 20 tópicos diferentes. Essas frases, elas, é, elas são. Aqui a gente pode ver aqui cada uma dessas frases aqui, a gente tem aqui o nome das classes delas. E a ideia desse algoritmo, desse notebook aqui, seria o quê? A gente mostrar, né, como que esses embeddings funcionam na vida real. Ou seja, a gente iria fazer um embedding dessas frases, a gente pegar um conjunto finito de algumas frases em algum desses grupos, né? Acho que 5 grupos, e aí a gente ia mostrar como é que esses webs eles são similares, eles são clusterizados no espaço. Aqui a gente tem aqui alguma dessas frases, e a ideia é que, utilizando um algoritmo chamado, não sei se os senhores conhecem, TSNE, que é um algoritmo que pega vetores que estão num espaço hiperespaço e transportam ele para um espaço de 2D ou 3D, mantendo as propriedades de distância entre os elementos. Ou seja, se dois pontos nesse espaço 2D aqui, como a gente está vendo aqui, eles estão próximos, porque eles estão próximos também no espaço, no hiperespaço ao qual eles estão participando. E a ideia aqui é que desses 5 grupos aqui, quando a gente tira essas frases de 5 grupos, faz os embeddings e plota esses embeddings, simplesmente plota eles, a gente vê que frases do mesmo grupo, elas estão em clusters no mesmo cluster, no espaço. Ou seja, a gente consegue facilmente separar aqui os 4 grupos que a gente tem aqui de frases, onde cada pontinho desse daqui seria uma frase transformada pelo embedding. Uma outra coisa também que é muito importante nesse campo de área gerativa são as janelas de contexto. O que seria isso? Seria basicamente quantos tokens essas LLMs elas conseguem processar ao mesmo tempo numa chamada. Ou seja, você vai lá, você digita um texto, você está num chat GPT, você digita um texto de chat GPT, ele não pode ter mais do que X tokens, porque senão os primeiros tokens eles vão ser esquecidos e somente os últimos tokens eles vão ser considerados. E também, é claro, os tokens de saída, que dependendo do que você for fazer, os tokens de saída são importantes para que a sua resposta ela não saia cortada. Uma coisa também que essa também uma, uma essas janelas de contexto é uma coisa que também diferencia muito as LLMs, né? Hoje, o ChatGPT-4 ele consegue ter uma janela de tokens de 128K, ou seja, 128 mil tokens você consegue colocar no ChatGPT-4. O Gemini, que é aquela IA generativa da Google, ela fez todo um estardalhaço que você consegue colocar 1 milhão de tokens, ou seja, você consegue processar
praticamente um livro ou um pequeno acervo de livros, você consegue dar um pequeno acervo de livros para o Gemini AI e fazer perguntas sobre esse acervo de livros. E você vai ter respostas apropriadas. Uma coisa que também que é um desafio tecnológico, nesse caso aqui, é que aumentar essas janelas de contexto, ela é uma tarefa um tanto quanto difícil, porque para você aumentar duas vezes uma janela de contexto, como foi o caso de estar aumentando do ChatGPT 3, que era uma janela pequena de 2K de tokens, para o ChatGPT 3.5, que é de 4K, o trabalho como que quadruplicou, ou seja, o processamento necessário para duplicar uma janela de contexto quadriplica o processamento da rede neural. Então, e também existem outros problemas relacionados que, como o treinamento ou o poder de processamento ele requer mais poder de processamento, você tem que desenvolver novas técnicas de forma que, para não acabar como que acontecia, né, nos primeiros tempos, que o modelo treinado com uma janela de contexto maior, ele era pior do que os modelos com janelas menores. Isso porque, como você quadruplica o processamento, você tem que também você ter mais tempo de processamento, você tem que ter novas técnicas para justamente o ajuste da rede ela ficar melhor para que ela tenha um desempenho melhor, né? Para que essa melhora no aumento da janela também se corresponda numa melhora de fato na qualidade da saída da resposta da rede. Uma outra coisa também que é muito importante nas IA gerativas é o prompt. O prompt é um conjunto basicamente é um texto, que é um conjunto de, de, de instruções em que você dá para a rede neural para que ela defina como você quer que ela processe ou se comporte com você num determinado chat. Você você pode iniciar um chat, né? Você entrar no GPT, iniciar um chat dando algumas instruções para ela, para o chat GPT, e você vai ter respostas totalmente diferentes, dependendo das instruções que você for dar para essa chat GPT. Eu tenho aqui um- uma, uma, uma coisa aqui que a gente pode ver aqui. Na verdade, vamos só falar mais uma coisa aqui. Uma outra coisa também que é muito importante dentro do ChatGPT seria o tal do prompt engineering. Que seria o quê? Como esses prompts eles são muito importantes, a forma correta de você criar esses textos para dar para essas LLMs é que faz total diferença. Uma, uma instrução que você dê para dependendo das instruções, ela vai te dar assim, saídas totalmente diferentes. A gente tem aqui, eu tenho aqui um texto bem simples de um relato acerca isso aqui é o chat GPT, né? Estou usando aqui o 3.5. É um relato bem simples, uma historinha que relata uma ida a um parque de diversões. A gente tem aqui Maria, Henrique e eu fomos a um parque de diversões. Nós, os meninos, queríamos ir nas atrações mais desafiadoras, enquanto a menina queria brincar nos jogos eletrônicos. Esse parque haviam 3 jogos eletrônicos muito interessantes. De brinquedos desafiadores, havia uma roda gigante desafiadora, termoto e Piratas do Caribe. Todos nós brincamos com as atrações que gostávamos.
Se eu colocar isso daqui, dar dar esse prompt para o chat GPT e, e perguntar para ele alguma coisa, algumas perguntas sobre esse texto, ele vai me responder aqui dessa forma daqui. Quem foi a parque? Você e Maria foram a parque de diversões. O que Maria fez? Maria foi brincar nos jogos eletrônicos, provavelmente passou o tempo jogando Horizon Forbidden, não, tá. Como eu estou falando no texto. Mas agora, note que o que eu fiz aqui, eu coloquei essa pequena frase daqui no, no meu prompt. Responda as seguintes perguntas sobre o meu passeio. E isso fez com que o ChatGPT ele referisse a mim como você. Se eu não tivesse colocado, especialmente esse termo aqui, meu passeio, mas tivesse feito ou simplesmente nem falasse nada, apenas lançasse as perguntas, ele vai responder de uma forma totalmente diferente. Ele não considera quem está falando, quem está conversando com a máquina como você, mas sim como o narrador. É, isso daqui é um exemplo simples, né? Mas podia ser uma coisa mais complicada, como você retirar, né, de um determinado laudo uma informação, como a extração de um tipo de tumor, o tamanho do tumor, é, a classificação de determinado tipo de tumor, a forma como você dá essas instruções para a rede neural, ela vai dar, é que faz toda a diferença. A gente tem aqui alguns exemplos de, de alguns prompts que extraem informação do laudo, mas antes, eu queria só falar também, a gente já está na hora aqui já desses prompts aqui. Bom, é, esses prompts, eles abriram a ideia no ChatGPT, isso aconteceu já no ano passado, final do ano passado, 2023, abriram a ideia dos assistentes, que seriam você criar como se fossem robôs que processam informações de vídeo, texto, som, baseado num conjunto de regras que você determina para esse robô, ou seja, você está criando verdadeiros robôs. É o mesmo modelo de linguagem. É o ChatGPT 4, pode ser outras LLMs, mas vamos focar mais nesse ChatGPT. É o mesmo modelo de linguagem, porém a instrução faz com que seja criado como se fosse uma entidade, um robô. É como se você estivesse fazendo um programa, entre aspas. Você faz um programa que por exemplo, que extrai informações de um laudo cardiológico. Ou você faz um programa que faz a extração de laudos radiológicos de pulmão sobre informações sobre tumores de pulmão, como o tamanho, a localização e características desses nódulos. A gente tem aqui um desses robôs aqui, né? Chamada, que é um robô que avalia a estenose nos pacientes. Então, a gente tem aqui um laudo cardíaco, de cardio, é um laudo real. E o que esse robô faz? Quando você pega um laudo, você dá para ele um laudo, ele vai te retornar um texto
contendo, extraindo as informações sobre cada aorta, cada vaso importante do coração. Aí, por exemplo, se eu entrar para ele com esse laudo aqui, informar para ele esse laudo, opa, eita, é que tá dando um problema aqui no chat GPT. Eita. Bom, uma boa hora para o chat GPT travar. Vou tentar abrir aqui um outro. Bom, relação de estelose. Vou tentar aqui de novo aqui. A gente enviar para esse assistente. Aqui a gente tem todas as instruções que ele tá, como ele deve responder, né? Basicamente, eu estou fazendo como se fosse um robô. Só que em vez de utilizar uma programação, um Python, um C ou JavaScript, alguma outra coisa assim, eu estou basicamente falando em linguagem natural o que eu quero que esse robô faça a partir de um texto que ele vai receber. E aí, se eu envio esse texto para ele, o que que ele faz? Ele me retorna um texto em formato JSON, que é um formato de computação, com todas as informações relativas às válvulas que me interessam. Que é a válvula mitral, válvula aórtica, válvula tricúspide, pulmonar e o furômio valve patente. Toda essa informação de como ele deve extrair essa e quais válvulas deve extrair e, e qual o formato dessa saída aqui. Isso aqui está tudo aqui nesse texto que eu informei para o chat GPT. E assim, da mesma forma que tem esse robô, vamos dizer assim, esse assistente para esses laudos cardíacos, existem outros robôs, como por exemplo o robô que faz a extração de nódulos pulmonares, de informações sobre nódulos pulmonares. Mas sobre nódulos pulmonares eu vou mostrar de uma outra forma para vocês aqui. Bom, como é que as LNMs elas são avaliadas, né? As métricas mais importantes das LNMs que definem se uma LNM é boa ou não, essas 7 métricas, elas são as métricas mais importantes que são utilizadas hoje. Normalmente elas são associadas a um banco de dados. Existem diversos bancos de dados hoje que são apropriados para você fazer benchmarks de LLMs, fazer comparações entre as LLMs. E essas aqui são as principais métricas: a perplexidade, a acurácia, né, na tarefa de compreensão. Normalmente elas são associadas, você utiliza, por exemplo, essa métrica de exatidão, você utiliza algumas métricas de similaridade para você comparar, né, de uma forma programática a resposta que a LLM deu e a resposta padrão, a resposta base. Lembrando que o banco de dados ele é feito de palavras, né? E para você fazer essa, essa comparação, não necessariamente você vai comparar palavra por palavra na ordem que ela está, mas você vai fazer gente, uma, uma métrica de similaridade entre a resposta que foi obtida e, e a resposta padrão para você ver se essa métrica se essa resposta está boa ou não nessa métrica para se contar como um acerto ou um erro. E uma coisa legal também que dentro dessas métricas existe aqui também a avaliação humana.
porque a gente vê que muitas dessas métricas, por utilizarem é, métricas de similaridade, que são as que comparam o que foi dado para o que foi o padrão ouro, obviamente você pode incorrer, né, em algum erro nessas métricas. Por isso que sempre você tem que ter ali uma pessoa, um humano, para avaliar de fato se de fato as respostas que foram dadas são de fato relevantes. Obviamente, o humano, uma pessoa, ela não vai verificar todas as respostas, vai verificar por amostragem, mas sempre você vai ter a presença de um humano sempre revisando essas, essas, esses resultados, para você realmente afirmar que, de fato, você tem uma LLM melhor do que outra. Agora a gente vai ver alguns problemas das LLMs. O primeiro problema, acho que todo mundo já conhece, que é a alucinação, que é quando a LLM ela começa a inventar coisas que não existem. E aqui a gente tem um exemplo aqui, é, é bem interessante, é, que é o exemplo por favor, faça um anúncio sobre o iPhone 20. Eu simplesmente cheguei e coloquei no chat GPT para ele criar um anúncio do iPhone 20. Como todos os senhores sabem, esse iPhone 20 não existe, mas o chat GPT ele fez, né, todo um texto falando das características desse telefone que não existe. Inclusive, né, falando que ele tem o processador A20, que ele tem uma câmera tripla de 64 megapixels, mas só que nada disso existe porque esse iPhone não existe. Uma taxa de visualização na tela de 120 MHz, inclusive fala que ele comprometido com o meio ambiente, o iPhone 20 é fabricado por materiais reciclados e recursos de eficiência energética. Ou seja, ele inventa toda uma história que não existe. E isso é um problema, porque a IA, ela, por si só, ela não consegue identificar se ela tá, se essa resposta ela é boa ou não para a pergunta que foi, ao prompt que foi determinado pelo usuário. Então, a gente precisa, assim, existem vários métodos de você tentar mitigar o aparecimento dessas alucinações, ou seja, de uma forma que porque isso é uma coisa que deprecia muito a confiabilidade das redes. Por exemplo, hoje o chat GPT, as LLMs em geral, elas podem fazer, elas podem inclusive atender, né? Você pode colocar como o chatbot no primeiro atendimento para clientes de uma determinada firma, respondendo a perguntas, fazendo tudo relacionado às normas e padrões de uma determinada firma. Porém, quando você tem essa parte de alucinação, normalmente um chefe de empresa ela fica meio temeroso de colocar isso e dá algum problema com o cliente, um determinado cliente, mas em fato você poderia. Hoje existe já, sim, a, a tecnologia para você criar um chatbot e deixar ele na web e qualquer cliente pode ir lá acessar esse chatbot e tirar informações sobre um determinado produto. Inclusive, a OpenAI fez de um jeito, os assistentes de um jeito que você pode, inclusive, fazer apontamentos para funções de sua própria empresa, ou seja, você pode, de fato,
criar um chatbot que marque um exame através de funções que você triga baseado nas respostas dos pacientes. Obviamente, como já falei, por esse motivo de alucinação, isso não é uma coisa que hoje é feita, mas que a gente acredita que no futuro bem próximo você vai ter vários chatbots utilizando a tecnologia do ChatGPT ou similar, que vai responder as pessoas como sendo um ser humano. Se hoje você pega num aplicativo do banco e vê aqueles assistentes virtuais, você vê que eles não têm vamos dizer assim, o desenvolvimento, né, a complexidade do ChatGPT. Mas o caminho é que você vai ver mais e mais assistentes virtuais que são bem complexos, que podem realizar coisas complexas. Hoje eles já podem, mas a partir do momento que se forem vencidas essas barreiras relacionadas a problemas, né, das LLMs, isso aí a gente vai ter uma difusão muito maior desses agentes, assistentes, alguns chamam de assistentes, outros chamam de agentes, mas vai existir uma difusão maior desses robôs. Um outro problema está relacionado justamente a como essas LLMs elas foram treinadas, que alguns podem falar que estão relacionados a, a uma determinada tendência ideológica ou não, mas o fato é que na estreia do Gemini, especialmente o Gemini que faz a geração de imagens, várias pessoas, inclusive, aplaudiram, porque ele era realmente muito bom em gerar imagens, mas aí se começou a notar algumas coisas que não estavam condizentes com a realidade. Por exemplo, aqui uma pessoa foi pedir para que o Gemini ele produza uma figura de um papa. Obviamente que nada contra mulheres nem negros, mas o fato é que até hoje não se teve um papa que fosse uma mulher, nem um papa que fosse negro. Então, o que se espera é que quando o Gemini fosse geral, e assim, só falando só do Gemini, mas de um conceito geral de LLMs, como uma LLM, um Foundation Model, fosse gerar uma imagem, ele gere com algum contexto baseado na história. Isso aqui a gente tem outro exemplo, de Vikings. Os Vikings, eles são lá da Noruega, então se espera que eles sejam brancos. Mas aqui a gente tem Vikings que são negros, índios e até asiáticos. Da mesma forma, um nazista. A gente tem nazista de diversas formas aqui aparecendo. Isso também é uma coisa preocupante, porque passa essa impressão que você não pode confiar nas LLMs. E assim, você precisa, né, ter como se fosse um contrato, né, alguma coisa que firme, falando que a sua LLM ela vai ter respostas acuradas e que você pode acreditar no que ela vai entregar para você. Que hoje a gente tem esse problema nas LLMs. A gente não pode 100% dar, vamos dizer assim, a chave de um determinado, utilizar uma determinada função importante, né? Porque se acontecer algum desses problemas, e essa função importante ela é uma função que gere algum dinheiro ou lide diretamente com o paciente, a gente pode estar tendo problemas sérios aí.
Bom, aqui eu queria mostrar para vocês agora alguns casos de uso relacionados à utilização das LLMs mais diretamente ligada à saúde agora. E mais diretamente ligada a coisas que a gente, do nosso grupo de IA do IDOR, está fazendo. Antes, é claro, eu queria falar um pouco de coisas de casos de uso de LLMs em geral. As LLMs hoje, elas são capazes de jogar jogos, elas são capazes de gerenciar um robô, né? Visto, não sei se vocês já viram a, as matérias sobre Figure One, é o robô da OpenAI, que ele consegue, ele é consciente do ambiente em qual ele está, ele consegue fazer algumas tarefas comandadas pela voz. Uma coisa interessante desse primeiro item aqui que eu falei do jogo Minecraft é que basicamente é como se isso aqui é um paper, né? É, o autor um dos autores é o Jimmy Fan, que é um cara que está trabalhando na NVIDIA e está fazendo coisas fantásticas lá dentro da NVIDIA. Mas a ideia desse paper, né, que iniciou todo esse processo de robótica que hoje que a gente está vendo, é a de você soltar um robô no mundo. Na verdade, o Minecraft é como se fosse um mundo, é um mundo em aberto. É um jogo que você não tem fim, né? Mas é um mundo. E a ideia é que esse robô ele aprenda novas skills, né? Novas capacidades. Ele seja capaz de aprender por exemplo, construir uma casa, caçar, criar armas para lutar para fazer caçar, lutar contra contra outros perigos no mundo lá do Minecraft. E ele aprende sozinho, basicamente. E uma das coisas que, que faz esse aprendizado, que é responsável por esse aprendizado, é o ChatGPT 4. Basicamente, o que ele faz ele pega esse robô, ele tem, né, a consciência de uma determinada ação e as consequências dessa ação. Ele basicamente fala ChatGPT, o que eu vou fazer agora? O ChatGPT, ele, ele responde, a pessoa faz, ou o robô realiza essa ação, e se essa ação ela der algum problema e não for condizente ou tem uma resposta ruim, ele faz essa correção com a ajuda do ChatGPT. E conforme esse, esse, é, essa, essa skill, né, ela vai sendo aperfeiçoada, ela vai entrando numa biblioteca de skills. E a ideia é que o robô que não sabia fazer nada, ele comece a se tornar um jogador notável do Minecraft, aprendendo sozinho, sem nenhuma intervenção humana. A única coisa que é dada para esse robô que o máximo, obtenha o máximo de itens distintos nesse jogo. E aí o robô sozinho ele vai vendo que ele precisa de comida, ele vai vendo que ele precisa de madeira para fazer uma casa, vai vendo que ele precisa achar metal para fazer criar armas, vai vendo que ele precisa de caçar para se alimentar, para manter a saúde do personagem, e por aí vai. Isso é uma das coisas incríveis que mostra o poder, né, das LLMs. E, e esse projeto, ele foi vamos dizer assim, o pioneiro no sentido desse novo projeto que está sendo hoje encabeçado, tocado dentro da NVIDIA, que é o projeto
de você utilizar esse conhecimento que foi utilizado durante esse estudo no Minecraft para você criar robôs, de fato, que eles aprendem a realizar tarefas sozinhos. No caso, não sozinho, né? Você tem um vídeo de vários de pessoas realizando uma tarefa, como pegar um copo, e aí você mostra esses vídeos para esses robôs vão aprender com esses vídeos a realizar essas tarefas. E a ideia é que cada vez mais os robôs aprendam a fazer isso com maestria, apenas vendo, né? E mesmo fazendo experiências, né? Eles mesmos aprendendo a quebrar um ovo, aprendendo a cozinhar, e isso vai ser o futuro. Em pouco tempo, você vai ter robôs aí que são, podem cozinhar criar uma comida, fazer diversas coisas já, felizmente, tirando talvez, muito provavelmente, alguns trabalhos de pessoas de verdade. Mas vamos entrar aqui agora nos casos de medicina. Eu listei aqui alguns casos de uso que hoje estão sendo pesquisados. Eu queria fazer da nota, especialmente para esse terceiro caso aqui, que seria o consultor médico virtual. Esse caso é um caso muito interessante, que hoje ainda está num nível bem simples, mas a gente vê que conforme a tecnologia ela está crescendo de uma forma acelerada, em pouco tempo, pouquíssimo tempo, você vai ter realmente um consultor médico que vai realmente dar informações que são relevantes para o diagnóstico de uma determinada doença em um determinado paciente. Basicamente, o que esse sistema é? É um chatbot no qual você envia as imagens de um paciente, um exame de um paciente, e esse chatbot ele conversa com você acerca desse paciente, indicando, apontando, sugerindo onde há possíveis focos da doença, como você pode tratar esse determinado paciente, inclusive utilizando informações que são obtidas do registro eletrônico do paciente, ou seja, você tem um sistema que já sabe, conhece esse paciente, ele consegue ler previamente os dados desse paciente, sabe de todos os dados desse paciente, e ele recebe um exame do paciente, que muito bem ele pode pesquisar dentro da própria base de dados, né? E aí ele já começa a apontar, por exemplo, fazer o highlight de um nódulo, fazer o highlight de algum problema naquela imagem e fala com o médico pode é, concordar ou não. Inclusive, ele pode, inclusive, até perguntar em que você baseia, né? Como você pode justificar esse seu diagnóstico prévio, né? E aí, esse robô, ele ainda não é capaz, mas no futuro, muito provavelmente vai ser capaz de, inclusive, basear, inclusive, gerar um laudo já, né, para o paciente. Um outro Uma outra coisa que é legal também, e que é uma coisa também que a gente tá fazendo também, né? Que é o sistema de recomendação de exames, que seria, dado um quadro de um paciente, a gente tem um chatbot que vai nos falar como que a gente pode tratar um determinado paciente. No caso, essas informações seriam apenas textuais, a gente teria o histórico do paciente, uma forma de texto, e esse chatbot ele nos responderia em forma de texto. Isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo, a gente pegou
os guidelines do ACR para a recomendação de exames. E a gente está fazendo um sisteminha que vai fazer dado o quadro de um paciente, ele vai propor os melhores, a melhor forma de você sugerir exames, para pedir exames para um determinado paciente, para fazer o tratamento desse paciente. Uma outra coisa também que a gente está fazendo seria a parte de vocês fazer extração de informações do laudo. Vocês já viram o, um dos robôs, né, que ele resgata informações de estenose, né, de um dos laudos cardíacos. A gente também está fazendo uma coisa relacionada a laudos radiológicos é, de nódulos pulmonares. A gente pega um laudo radiológico e a gente extrai informações relacionadas ao nódulo, onde ele está, qual é o tamanho dele e outras características que são importantes ou não para determinar a gravidade de um determinado nódulo. Uma outra coisa também que é interessante e que está ganhando força é essa monitoração ativa dos pacientes nos quartos, ou seja, você tem um, um chat GPT e fica olhando, você tem uma câmera dentro dos quartos, você tem um chat GPT que fica olhando para essas câmeras, e se acontecer uma determinada ação qual o paciente ele cai da cama ou ele está fazendo uma coisa que não deveria, aí esse chat GPT ele consegue dar uma primeira abordagem com esse paciente, né? Falar com esse paciente, tirar alguma dúvida, né? E, se for o caso, chamar, né, uma enfermeira para que ela possa tomar as devidas providências. Bom, aqui tá um dos trabalhos que a gente fez, né, com o qual sou o primeiro autor, que é justamente falar justamente sobre essa extração de informações de laudos radiológicos. É um projeto que de NLP, que extrai informações de nódulos pulmonares, tamanho, localização, características, e faz um apanhado da gravidade, né, uma classificação de gravidade desses nódulos. Aqui eu tenho um exemplo aqui para mostrar para vocês aqui. Esse aqui é um pequeno laudo, né? Está descrevendo acerca de um determinado paciente, né? Esse exame ele tem múltiplos nódulos com densidade de plasmódeos calcificados, sendo difusos por ambos os lados, medindo até 1,2 centímetros. Esse laudo aqui, quando eu faço a classificação, ele dá exatamente essa tupla aqui, que seria, vamos dizer, as informações que foram extraídas desse laudo. Esse primeiro item aqui seria a classificação do nódulo, o A sendo que a gente está interessado em nódulos do pulmão. Aí o A seria nódulos pulmonares, e se por algum caso tivesse esse nódulo tivesse em alguma outra parte do corpo, ele teria uma outra classificação, por exemplo, B, indicando que é um nódulo que não está no pulmão. Esse C indica que é um nódulo calcificado, ou seja, é um nódulo que, como já está calcificado, ele tem uma gravidade menor com relação a um nódulo que, por exemplo, ainda esteja não calcificado. Aqui a gente vê, né, a frase que ele escolheu do laudo, que ele extraiu do laudo.
a parte exatamente onde está descrito onde a localização, onde no pulmão ele está, que no caso a gente não tem muita informação a não ser que está no pulmão, mas poderia bem ser ah, em uma das partes do pulmão, né? Mas aqui não especifica exatamente onde no pulmão está. Obviamente aqui é a região. A parte do texto que está indicando a medida desse nódulo, o nódulo aqui em milímetros, e aqui algumas características desse, desse nódulo. Essa frase aqui seria uma frase que está relacionada, que ele une todas as informações relacionadas ao nódulo, ou seja, múltiplos nódulos com necessidade de partes moles e calcificadas, compatível com o plano secundário, ou seja, todas as informações relacionadas a, ao, ao nódulo, elas são condensadas aqui nessa frase. E aqui seria uma, uma classificação que a gente está usando internamente dentro da rede, indicando que a gente vai continuar o prosseguimento desse nódulo e, e a razão disso. Esse outro exemplo aqui seria uma coisa que a gente está testando agora. A gente criou um assistente no ChatGPT que faz exatamente isso, né? A gente está pegando esse mesmo laudo, está enviando para esse laudo para o ChatGPT, para a API do ChatGPT, e o ChatGPT está retornando a informação desse laudo para a gente. Você vê que é bem similar aqui às respostas, mas a ideia é que o ChatGPT ele consiga resolver casos, né? Porque existem alguns casos que o nosso algoritmo ele não classifica corretamente a, a gravidade do nódulo, nem extrai corretamente as informações desse nódulo. E a ideia é que a utilização do ChatGPT ela nos ajude a melhorar a detecção e a correta classificação desses nódulos. Uma outra coisa que a gente está fazendo, está pesquisando, seria, nesse caso, do sistema de informações. Que hoje existe um termo associado a isso, que é o RAG. Esse RAG seria o Retrieval Augmented Generation. Basicamente como a gente já viu, né, as LLMs elas sofrem desses problemas de alucinações e até de você ter, né, informações erradas, não condizentes com a realidade, sendo alimentando a rede. A ideia é não vamos basear o conhecimento da rede, ou seja, o que a gente está querendo saber, né, o conhecimento que a gente está querendo saber, a gente quer basear esse conhecimento na rede propriamente em si, mas em um dado externo, que pode ser um conjunto de PDFs, que pode ser normas, né, de uma determinada empresa, que pode ser até mesmo informações sobre oncologia, medicina interna, medicina intensiva, radiologia, mas de uma forma que a gente possa confiar nas informações que foram nas respostas que esse sistema nos oferece. Ou seja, é uma tentativa de você minimizar aqueles problemas que a gente já falou do ChatGPT. E basicamente a ideia é você ter um conjunto de bases de
um conjunto grande de informações textuais e, e o que acontece? Você, como usuário, você pergunta uma determinada, o que você está querendo saber para o computador, ele vai em uma determinada base, ele pega essa informação dessa base, e ele envia tudo que ele encontrou para o chat GPT de uma forma que o chat GPT ele faça aquele processamento, né, que seria apenas a interpretação do texto, ou seja, você tem uma pergunta, você tem ali partes de texto que respondem essa pergunta, e você pega isso tudo, a pergunta e essas partes de texto, e envia para o chat GPT para ele te dar essa resposta. Essa basicamente é a ideia por detrás desse REG. E ele hoje é uma ideia que é muito interessante, e ela está sendo muito utilizada nas empresas lá de fora atualmente, que é uma resposta aos problemas de alucinação e de problemas de, de má conjunto de treinamento, mau treinamento das redes. Aqui a gente tem, obviamente, esse REG ele também tem problemas, né, associados a ele. E esses problemas são normalmente que estão associados à parte porque essas informações elas são, você tem uma grande informação de textual, por exemplo, vamos considerar um livro de radiologia. Esse livro ele é particionado em várias partes menores. Essas partes menores elas elas são colocadas em um banco de dados, e depois você tem um processo que você vai, através da similaridade, buscar quais são as partes mais relevantes para você dar para o chat GPT. E é claro que isso você pode ver, pode ter vários problemas. Por exemplo, você pode não recuperar a informação que realmente vai responder a sua pergunta. A sua pergunta, você não se ela for muito específica, você corre o grande risco do sistema não encontrar a sua resposta. Você precisa ter algumas referências a um determinado conceito nessa base de dados textual para que ele possa ser achado, e se você não tiver, ele vai perder, né, essa informação, mas hoje ele é um grande, é um sistema que é muito utilizado hoje nas grandes empresas. E aqui a gente vai demonstrar aqui um exemplo desses regs. Bom, aqui eu tenho 3 regs diferentes. Um está relacionado à medicina intensiva. Como é que a gente fez aqui, né? A gente pegou uns 3 livros de medicina intensiva e a gente deu esses livros para eles serem consumidos por esse chatbot, por esse sistema REG. A gente fez lá um banco de dados, ele já está com essas informações, e aqui a gente pode fazer agora perguntas relacionadas à medicina intensiva. Eu também fiz a mesma coisa para a oncologia e para a radiologia torácica. Aqui eu tenho algumas perguntas que eu fiz aqui. Como é que eu fiz essas perguntas aqui? Eu cheguei no chat GPT e eu falei, eu criei um prompt dizendo: chat GPT, por favor, faça uma prova de medicina intensiva para residentes, que seja prova discursiva e que seja
relevante para fazer exatamente a seleção de residentes que vão ser admitidos em determinado. É claro que tudo isso de forma fictícia, mas que vão ser admitidos em determinado departamento. E aí ele criou essas várias perguntas aqui. E a ideia aqui é que eu vou pegar uma dessas perguntas aqui. Por exemplo, essa daqui explica a técnica adequada para a intubação endotraqueal, incluindo a escolha do tamanho da cânula e o correto posicionamento. E vou colocar nesse chat GPT, esse sistema aqui, e ver o que ele responde. Opa. Bom, aqui está a resposta aqui. Eu não sou um, um, um médico, mas, mas aparentemente isso é uma resposta que parece que está condizente com a pergunta. E aqui a gente pode abrir aqui para os médicos que estão nessa, nessa, nessa call, para que se tiver alguma pergunta, alguma sugestão de pergunta, a gente pode fazer aqui. Tanto pode ser de medicina intensiva, como a radiologia, e como de oncologia. Não garanto que ele vai responder talvez 100% da sua pergunta, mas eu acho que tem uma grande chance dele responder.